Como você deixar os cantinhos da sua casa, a sua área externa, a sacada da sua casa, cheio de sutilezas e bom gosto. Eu sou a Norma Vilar, artista plástica, e eu vou te ensinar como eu fiz essas peças de parede que resistem a sol, a chuva, não muda a cor e é super fácil e gostoso de fazer. Então vamos lá? Ontem eu estava fazendo caminhadas e me inspirei com as folhas pelo caminho. Eu colhi algumas folhas, olha que legal. Coloquei na geladeira dentro de um saquinho e eu vou usar essas folhas para fazer impressões naturais, desenvolvendo peças para usar em áreas externas. Qual foi o critério na escolha das folhas? Além das formas, também folhas que tivesse bastante relevo dessas nervurinhas aqui para ficar com uma textura bem interessante. Que o nome técnico que a gente vai fazer são técnicas de placa com tratamentos de superfícies cruas. Então não me pergunte o nome das folhas, tá? Eu não sei. Essa aqui era uma espécie de uma trepadeira que tinha lá. Essas folhas menores eu posso fazer alguns pratinhos, bolzinhos para pôr em parede, também fica um charminho. Essa outra com uma forma mais singular, eu gostei bastante. Essa daqui é a do jasmim manga, que eu sempre uso, tenho aqui na frente da galeria. E tem essas outras aqui também que eu vou fazer uns testes. Eu acho que essa daqui não vai dar tanto relevo, mas eu gostei da forma dela também. A primeira coisa é remover essa parte mais saliente das folhas, porque eu vou abrir placas de 5 ou 6 milímetros, então eu não posso deixar uma saliência aqui muito grande, porque vai fragilizar a minha peça, ela vai rachar. Então eu vou, primeiro passo, fazer essa remoção. Vou fazer esse procedimento em todas as folhas. E em alguns lugares, às vezes, só uma amassadinha com rolo já é o suficiente, dependendo do tipo da folha. Vou passar um rolo para dar uma amassadinha. A primeira coisa que eu ensino os meus alunos online é entender o comportamento da massa cerâmica. Eu estou sovando, vou bater para tirar as bolhas de ar. Mas o que acontece? Às vezes você pega uma argila que ela está mais molhadinha. E aí você precisa fazer a remoção do excesso desta umidade. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo uma placa de gesso que eu fiz e eu sovo sobre essa placa de gesso, porque assim ela vai removendo um pouco a umidade. Estes projetos que a gente vai desenvolver agora são projetos que eu preciso de trabalhar com uma argila plástica, ela tem que estar super flexível, mas também não tão molhada a ponto de colar nas minhas folhas. Então, primeiro passo é deixar a massa cerâmica na textura ideal para o seu trabalho. E às vezes, se você pega uma massa muito sequinha, o que eu faço? Eu envolvo num tecido atoalhado, molhado, e deixo dentro de um saquinho. Aquela umidade do tecido vai passar para a minha massa cerâmica, reidratando a massa cerâmica. É uma das formas. Agora, se ela estiver muito dura, eu deixo ela terminar de secar plenamente, quebro bem, coloco água e faço o procedimento de reidratação. Eu tenho vídeos que eu ensino a reciclar a massa cerâmica, reidratar. Vou colocar um tecido por baixo da massa e vou abrir uma placa de 5 milímetros utilizando essas réguas guias. Vou colocar uma madeirinha por baixo. Essa madeirinha ela vai servir para depois essa folha ficar secando sobre ela e também favorece para eu virar a placa. A hora que você sentiu que o rolo está deslizando sobre as réguas guias, é porque ela chegou no nível. Então eu vou colocar agora eu vou fazer a impressão da folha na minha massa cerâmica.
que você sentiu que ficou um pouquinho mais baixo, se quiser passar um rolinho menor, pode ser. Agora, utilizando um incisor, eu vou fazer o recorte. E vale sempre usar a criatividade. Eu vou recortar um pouquinho maior do que eu vejo aqui. Vou aproveitar a massa cerâmica que eu já fiz um pouquinho maior. Delicadamente eu vou remover a folha. Olha que linda essa textura. Maravilhosa. Agora, para pendurar essa folha, eu vou fazer alguns furinhos. Vou pegar um palitinho mesmo. Vou fazer um furinho para depois ornamentar a peça. Com uma esponjinha umedecida em água, eu vou passar nas bordas da peça para fazer um refinamento, tirando essas escaminhas, estas rebarbas. E agora que é a hora do diferencial. Eu vou criar um movimento nessa peça para ela ficar bonita, agradável na parede. Então, eu vou levantando devagar e vou articulando essa peça. O próprio tecido que tem embaixo eu já utilizo para servir como um calço para criar o movimento. Na hora que ela entrar no ponto couro, que é um ponto que ela fica mais engomada, eu vou fazer a minha assinatura, porque agora muito molhada ela fica muito escamada a assinatura, então é melhor deixar no ponto couro. Eu deixo secando na sombra, dependendo do clima, aproximadamente 4 dias e vou queimar a 900 graus. Depois eu faço a esmaltação e ornamento a peça. Vou te mostrar depois alguns resultados de outras que eu já desenvolvi no meu jardim. Esta outra folha, ela não tem tanta saliência, vai ficar um pouquinho mais lisa, mas tudo bem, eu gosto da forma dela. Fazer o mesmo procedimento aqui. Coloco a folha, coloco as réguas guias. Eu vou aproveitar primeiro e remover essa parte aqui, eu já posso utilizar para fazer uma outra peça. E é assim, eu assumo as partes que ela dobra, tá? Existe uma retração, ela chega a encolher a 10%, pense sempre nisso. Às vezes você tem um cantinho na sacada da sua casa que você quer colocar uma folha e quer aproveitar e fazer um determinado tamanho, lembra que esse tamanho vai ser reduzido depois da secagem. Agora eu vou fazer a remoção. Ah, bonita também. Fica muito bonito você trabalhar com 3 peças, uma maior, uma média e uma menor para fazer um cantinho, fica um charme. Também vou fazer a furação. Essa daqui eu já vou usar um pouco mais, eu vou criar uma furação das partes também. Vou furar aqui dos lados, caso eu queira pendurar de uma forma diferente, eu tenho opções na articulação da peça na parede. Também posso fazer algumas interferências, por exemplo, eu quero aqui um furo na folha, então dá para fazer um furo. A esponja umedecida pode auxiliar nessa parte de movimento da peça. Você vai delicadamente para não perder o desenho das folhas, vai movimentando. E tem uma outra sugestão que eu gosto muito. Se você articular, às vezes até erguer todos os lados, você pode usar essa peça como um centro de mesa. Fica bem legal também. A dica é acompanhar a secagem e, se necessário, vai aplicando barbotina, que é argila diluída em água, para repor se algum trinquinho aumentar ou abrir algum rachinho em algum lugar, no verso. Esta folha eu gostei muito da forma dela, mas ela não tem tanta saliência, então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer uma textura utilizando esse suplá aqui, e depois fazer o recorte, usar a folha só como um molde para ela me emprestar a forma dela. Eu acho linda essa textura. Eu coloco aqui e vou recortar. Vou até fazer um pouquinho maior, porque a argila sempre retrai, encolhe bastante, então eu vou aumentar mais ou menos 1 centímetro de cada lado, considerando que ela encolhe mais ou menos isso.
Vou tirar um pouquinho as rebarbas com uma esponja umedecida em água. E agora, com um pincel de ponta de silicone, eu vou fazer algumas interferências no trabalho. Então, eu vou acentuar aqui essa curva e, me inspirando na própria folha, eu vou fazer essas nervurinhas aqui, criando assim uma proposta mais criativa. Vou fazer os furinhos também e criar o movimento da peça. Uma variação desse trabalho é você deixar sem os furos e mais fechadinho aqui, pode se tornar uma saboneteira. Eu vou utilizar como uma peça de parede. E agora eu vou fazer a impressão desta daqui, desta folha. Vou recortar bem maior, interpretando a forma. Delicadamente vou remover a folha. Com um palitinho eu vou fazer os furos para deixá-la de uma forma que eu possa ornamentar e pendurar na parede. E agora eu vou fazer o movimento dessa folha. Então aqui eu tenho alguns exemplos de tipos de folhas para você compor e decorar a sua casa.